Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Richard Wolff para discutir a crise econômica que agora parece inevitável e também as consequências políticas disso. Obrigado por estar conosco. Eu esperava que pudéssemos começar porque veja, se voltássemos 20 anos atrás, ou mesmo 20 anos já seriam suficientes. A Europa era um modelo estudado nas universidades por causa de seu sucesso. Parecia que o modelo europeu devia ser o êxito, a unificação dos Estados, para aumentar o comércio entre si, e ao uso do poder de negociação coletiva para conquistar uma posição de força em relação ao resto do mundo. E a suposição era de que os interesses econômicos iriam então alimentar ainda mais as lealdades políticas, ou seja, intensificar a integração entre os Estados europeus, já que isso estaria de acordo com seus próprios interesses. Agora, isso já não é mais o caso. As coisas começam a parecer bem sombrias na Europa. O que você realmente vê acontecendo agora, do seu ponto de vista? Porque se olharmos para as três maiores economias, França, Alemanha e Reino Unido, todas parecem estar em sérios apuros, ameaçando arrastar o restante junto. Sim, bem, para os Estados Unidos, e deixe-me começar dizendo, em nome da transparência, meu pai nasceu na França e minha mãe na Alemanha. Eu falo francês e alemão desde sempre, mesmo tendo nascido nos Estados Unidos, e vivi e trabalhei aqui com minha família. Então sempre tive, por assim dizer, um pé na Europa e outro nos Estados Unidos. E sempre olhei para a Europa, em parte por esses motivos, como uma espécie de centro do mundo. O lugar de onde vieram a grande literatura, a grande ciência, o grande... Bem, complete você mesmo, você sabe, Napoleão e todo o resto como lugar a ser seguido, como o Renascimento, a Reforma, a Revolução Francesa, as revoluções de 1848, a Revolução Russa, todas essas transformações históricas incríveis, o surgimento do marxismo, do socialismo, tudo isso foi europeu. E agora tudo isso parece ter acabado. Compartilho essa perspectiva com americanos de todo o espectro político. Se você conversar com a direita, eles dizem isso com desdém e desconsideração. Eu não faria isso. Não é de onde eu venho. Digo isso com muita tristeza e com a sensação de que algo valioso, espero, será preservado, mesmo que o resto desmorone. Então é a sensação de que uma parte do mundo está se tornando cada vez mais irrelevante para quase tudo que chama minha atenção e a atenção dos meus concidadãos aqui. Agora, parte dessa visão também é um tipo complicado de Schadenfreude, um pouco de inveja em relação à Europa e uma sensação de que eles estão em situação pior do que nós. E isso ameniza a necessidade de encarar as coisas nos Estados Unidos que não são tão diferentes das europeias. Nosso império veio depois do de vocês, mas agora está em declínio. O de vocês tem uma história mais longa de declínio, mas estamos repetindo essa história de mais maneiras do que gostaríamos como sociedade. E estamos assustados. Acho que essa é a melhor forma de descrever. Estamos assustados com o fato de que agora temos um concorrente econômico muito sério. E preciso lembrar a todos, caso não estudem história econômica, que não tivemos um concorrente econômico sério em um século. A União Soviética nunca foi um problema econômico para os Estados Unidos. Fingiu ser, mas nunca foi. Mesmo hoje, o PIB dos Estados Unidos é de aproximadamente 38 trilhões de dólares, e o PIB da Rússia é de cerca de 4 trilhões, talvez 5 trilhões. É literalmente um elefante e um rato. Nada comparável. A China, com seus, seja lá quanto for agora, 18 ou 19 trilhões, esse é o concorrente sério. A China, somada aos BRICS, forma agora uma unidade econômica muito maior e mais rica do que os Estados Unidos e o G7 ao seu redor. Portanto, de qualquer forma que se olhe, a dominância dos Estados Unidos está em sério declínio.
É um pouco diferente da Europa porque podemos datar o declínio até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando entramos nessa situação anômala. Os Estados Unidos tinham essa posição extraordinária em que, de repente, o dólar se tornou a moeda mundial, a libra esterlina ficou fora do jogo e a América representava metade da produção e do comércio mundial. Um domínio total. O que, de certo modo, é claro, deveria ter sido reconhecido como uma situação anômala que não duraria mais do que uma década, se tanto. Mas não foi interpretado assim nos Estados Unidos. Dado o ambiente messiânico e religioso do país, decidiu-se, em vez disso, que os Estados Unidos eram uma sociedade totalmente excepcional e que sua dominância econômica era fruto da preferência de Deus pelos americanos em relação a todos os outros. Tudo isso. E uma crença séria de que Deus simplesmente prevaleceria indefinidamente. E assim, não havia expectativa de que alguém algum dia alcançasse. Agora temos esse tipo peculiar de declínio. Um declínio acompanhado de choque, incredulidade e uma imensa dose de negação. Acadêmicos negando, comentaristas, a mídia, todos. Minha percepção na Europa é que, embora isso também exista por lá, é claro, eles vêm passando por isso há mais tempo. E, portanto, há mais um pessimismo misturado com realismo em relação ao declínio. Esperando que não vá longe demais, nem rápido demais. Mas também um sentimento de exaustão e a sensação de que entre os Estados Unidos de um lado e a China, a Índia e todo o resto do outro, os europeus estão simplesmente se tornando uma meca turística, mas não muito mais do que isso. Como você vê a unidade da Europa se mantendo? Por que continuamos nos referindo à Europa? Mas você mencionou a condição única ou temporária do dólar americano e o nível de concentração econômica nos Estados Unidos. Outro desenvolvimento incomum após a Segunda Guerra Mundial foi a unidade dos Estados europeus. É claro, sob a liderança dos Estados Unidos, mas também baseada em grande parte na contínua dominância do Ocidente político. Mas é preciso perguntar, por que países como Irlanda e Bulgária, Grécia e Letônia, o que eles não têm em comum em termos de interesse econômico? Qual é a base da coesão política entre eles? Porque, como eu disse no início, nos anos 1990 e 2000, podia-se argumentar que a União Europeia era um projeto econômico. Todos tinham interesse em reunir sua soberania, e a UE então proporcionaria benefícios concretos aos seus Estados-membros. Mas hoje em dia, é muito difícil sustentar esse argumento. Na verdade, a própria UE agora diz, não, somos uma Europa geopolítica, o que, imagino, significa enfrentar a Rússia. Mas isso não parece suficiente a longo prazo para manter o continente unido. Não, também não acho que seja. E acho que o que você está vendo, veja, é uma aposta. Por um lado, há todas as forças que dividem os países europeus entre si. A história, a religião, o idioma, tudo isso. Por outro lado, há a sensação de que vivemos em um mundo de gigantes, os estados, a China, a Rússia e assim por diante. Precisamos ser grandes e fortes em nossa grandeza. Essa é uma tensão terrível. Mas não acho que eles tenham descoberto como lidar com isso. Acho que o erro foi no começo. Foi uma unificação feita, se me permite, pela classe pregadora. Foi organizada por eles. Foi organizada para eles. E isso foi organizado com um profundo desprezo histórico pela classe trabalhadora como parceira. Acho que isso os levou a criar sentimentos muito ruins, tendências muito ruins à impaciência, vendo a unificação como que ela era em muitos aspectos. Uma manobra tática da classe empregadora para ameaçar ou retirar o bem-estar social que a classe trabalhadora havia conquistado na Europa no período entre guerras e um pouco depois. E acho que isso significou que não houve a unificação em termos de classe necessária para que esse projeto político-econômico fizesse sentido. A classe trabalhadora nunca teve o poder ou a unidade para realizar a unificação por conta própria. Então não queria o que a classe empregadora queria. Ela suportou, mas não ficou satisfeita.
it suffered that, but it wasn't happy. And what that meant was inside every country. E o que isso significava era que dentro de cada país, a oposição ao que estava surgindo assumiu a forma não de um posicionamento baseado em classe, o que poderia ter acontecido e provavelmente deveria, mas sim de um questionamento à própria unificação. Nós não queremos isso. Não queremos que todos sejam ditados por Bruxelas sobre o que deve acontecer. Isso assume uma forma nacional, essa luta entre país e União Europeia e tudo mais. Essa é uma receita para conflitos intermináveis e perdas sem fim. Primeiro a Hungria, depois a República Tcheca, agora talvez a Eslováquia. Quem sabe em que ponto os conflitos internos... Veja, eu conheço um pouco a França. Sei que Mélenchon tem muitas pessoas na esquerda que não estão nada satisfeitas com a União Europeia. E presumo, não sei, mas presumo, que na direita Le Pen e todas essas forças também incluam mais do que alguns eurocéticos, etc., etc. Então acho que o que a Europa fez foi se fechar por causa de sua forma política e ideológica. Qualquer uma das apostas improváveis que talvez pudessem ter dado certo, já se foi. Não ignoro que a população da UE é maior do que a dos Estados Unidos, que eles têm a base econômica para competir, com certeza. Mas eles parecem realmente incapazes. E não quero exagerar, tenho certeza de que você já teve outros convidados que o fizeram, mas a qualidade da liderança, Macron, Merz, Starmer, uau! Mesmo vindo desse país com o líder risível que temos, parece que os europeus estão em péssima situação. E então, quando você adiciona a isso, o que para nós parece, mesmo aqui, na terra da Guerra Fria, um exagero, a loucura europeia em relação à Rússia, Putin e tudo mais. Para que serve isso? Para salvar suas reputações políticas. Eu entendo, todos esses são políticos criados desde a infância durante a Guerra Fria, subservientes aos Estados Unidos, inimigos da Rússia soviética. Mas sabe, isso acabou em 1989. Esta é realmente uma situação diferente. Então talvez isso seja útil para eles. Dá a eles alguma coisa. Porque caso contrário, se tivessem que se basear na condição real de suas sociedades, seria algo indizível. Eu leio, sabe, eu me mantenho informado. Quero dizer, eu leio o que você lê todos os dias. E tudo o que há é um ataque contínuo à social-democracia. E isso até mesmo pelo Partido Trabalhista, sabe, o partido que a instituiu, agora está retirando. E isso não é bom. Isso não é uma receita para nenhum tipo de renascimento da Europa. Não, o ódio massivo, quase obrigatório, à Rússia é algo muito doentio e estranho, para dizer o mínimo. Mas acho que isso também serve a um propósito. Refletir o próprio senso de virtude deles. Porque se os russos são tão maus, então eles são tão bons. É uma boa forma de enquadrar nós contra os outros. Quanto às perspectivas de recuperação da Europa, ainda não surgiram muitas boas propostas. Parece que os alemães estão adotando uma espécie de keynesianismo militar. Ou seja, como não conseguem mais fabricar carros competitivos com os da China, vão começar a fabricar tanques. Mas como você vê a base para a Europa? Sim, acho que podemos dizer, a construção de uma nova Europa baseada em um complexo militar industrial. Eu não acredito em previsões. Não tenho mais noção do que vai acontecer do que qualquer outra pessoa. Ou seja, nenhuma noção. Mas não consigo imaginar uma escolha pior para a Europa fazer. Vocês realmente querem competir com os Estados Unidos, a Rússia e a China? Isso vai ser uma aposta difícil para qualquer um, em qualquer lugar, conseguir. Quero dizer, eles gastam muito mais dinheiro. Sabe, ele acha que é muito, 800, se eu tiver certo. 800 bilhões de dólares em 10 anos. Nós gastamos isso todo ano. E a China e a Rússia gastam quantias semelhantes. Vocês não vão alcançar. Toda a nova tecnologia militar está sendo desenvolvida por esses dois gigantes. Vai levar 10 anos para construir a infraestrutura, e talvez então vocês consigam. Mas estão fazendo uma aposta arriscada. Estão colocando todas as fichas nessa cesta. Wow.
Isso, uau, isso me parece muito estranho. Consigo imaginar a reunião em que os generais da OTAN ou os generais da Alemanha se sentam com os políticos e dizem: se vocês dependerem das forças armadas alemãs, terão um exército de terceira classe em uma guerra de primeira classe. A única maneira de participarem dessa guerra é comprando o equipamento dos Estados Unidos ou da Rússia e da China. Mas vocês não são um jogador independente aqui. Não podem. Isso não está disponível para vocês. Simplesmente não está disponível. E os russos, bem, acho que eles seguem o modelo dos próprios russos, porque é contra eles que estão lutando agora. Mas isso também é um erro. Os russos fizeram essa aposta, mas a fizeram a partir de uma posição muito mais forte e com um aliado de verdade. A Europa não tem nenhuma dessas coisas. Não tem uma base sólida para isso e não tem um aliado confiável. Os Estados Unidos veem a Europa agora como uma perdedora. Sim, tiramos alguns benefícios, mas na maior parte estamos sendo prejudicados. Toda essa questão com a Ucrânia para eles acabou. Eles querem seguir com os negócios. Eles não querem isso. Aconteça o que acontecer, não é algo que os interesse. Estão se esgotando, enfrentando problemas financeiros e não querem isso. Os europeus querem e estão realmente presos à ideia de que carregar os europeus agora já não vale a pena. Nós não precisamos deles. Eles precisam de nós. E isso é uma perda de tempo, energia e dinheiro. Fica-se com a impressão, ao ouvir a liderança europeia, de que eles não entendem o quanto o mundo mudou, inclusive a relação entre os Estados Unidos e a Europa. Eles fazem esses argumentos, especialmente sobre a guerra na Ucrânia, dizendo coisas como: a Europa não permitirá que os Estados façam isso, ou vocês não podem fazer isso sem a Europa. Eles meio que se engrandeceram bastante. Mas quando você conversa com vários diplomatas americanos e outras pessoas, a retórica é bem diferente. Há quase um desprezo pelos europeus agora. Sim, como você diz, pela fraqueza, mas há... Se me permitem uma intervenção, ambos dizem que este é um problema europeu. Os europeus dizem isso para fortalecer sua posição, mas o objetivo dos Estados Unidos ao afirmar isso é porque não querem ter nada a ver com o assunto. Eles rebaixaram a questão a tal ponto que quando dizem "deixem os europeus cuidarem disso", é porque consideram que está abaixo de seu interesse. Eles não se importam com o que acontece. Tudo o que querem é um acordo que lhes permita reconstruir seus recursos militares e enfrentar os chineses. Veja, tudo isso pode mudar. Não quero sugerir que estamos paralisados nessa situação. O curso de colisão com a China é por si só um problema aqui nos Estados Unidos. Não é uma questão resolvida. E você vai ver, meu palpite é que, nos próximos anos, lenta mas firmemente, o surgimento de uma direção completamente diferente na política. A linguagem pode variar, mas em essência, a ideia será que o futuro exige sentar-se com os chineses e dividir o mundo. Isso será apresentado como uma política mais barata e melhor do que o pivô para a Ásia e a confrontação com a China promovidos pelos partidos republicano e democrata. Tudo isso será retratado como perigoso, ineficaz e caro, enquanto a alternativa será vista como menos propensa a levar à guerra, muito mais barata e, portanto, liberando recursos para lidar com as divisões internas dos Estados Unidos, que estão se tornando perigosas para a sobrevivência da sociedade. E esse argumento será apresentado e se tornará eficaz neste país. Esse é um ponto interessante, porque quando olhamos para esse cenário, os Estados Unidos em confronto com a China, tentando derrotar os russos, tudo isso acontece, claro, tendo como pano de fundo uma enorme crise econômica que está a caminho. Mas no que você está focando principalmente em termos das diferentes variáveis? Você espera um colapso da bolha da IA? Você vê uma destruição do dólar? O que é que, digamos assim, tira o seu sono? Colocando dessa forma o dólar.
Vejo o dólar mais como um processo gradual. Não espero que seja algo que cause uma precipitação ou um choque tão grande. Sabe, isso já vem acontecendo há 30 ou 40 anos, e há ajustes em relação a isso. Então não espero isso. Sim, estamos prestes a enfrentar uma recessão neste país. A bolha da IA é uma candidata óbvia ao que pode desencadeá-la. Há outras possibilidades também. Vou citar algumas. Uma é o nível de desigualdade. Os Estados Unidos não conseguem lidar com esse nível de desigualdade. Antes de tudo, isso está dilacerando o país. Não importa o que se ouça, essa é a questão. É a forma como os americanos pensam sobre economia, sobre a própria economia, sobre sua situação pessoal. É sempre sobre minha renda e o que posso comprar em relação às outras pessoas. E a inveja por Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates ou qualquer um dos outros, Bezos e o resto, é sempre expressa como, meu Deus, imagine o que ele deve poder comprar. Porque você sabe, é difícil até compreender o que significa $1 bilhão. O nível de desigualdade nesta sociedade hoje é insustentável. E digo isso como um americano que nasceu e viveu toda a sua vida no período pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo o que aprendi no sistema educacional americano pelo qual passei, e minha vida aqui, incluindo minha vida como professor universitário, me ensinaram que os Estados Unidos se viam como uma sociedade de classe média, onde todos estavam no meio. Sim, havia algumas pessoas ricas, estrelas de cinema ou atletas espetaculares ou algo assim. E havia algumas pessoas pobres, provavelmente tinham algum problema mental, ou eram dependentes de drogas ou algo assim. Mas as pessoas de sempre, nós éramos todos de classe média. Vestíamos de forma parecida, íamos à escola, falávamos de maneira semelhante e assim por diante. Isso agora foi destruído. E levou um tempo para as pessoas entenderem que não se tratava apenas de sua própria situação. É algo social. Elas entendem isso agora. É um desenvolvimento social. Mas, como lhes prometeram uma vida de classe média, e como muitas delas cresceram em uma vida de classe média, estão profundamente conscientes do que não estão recebendo. Estão profundamente conscientes de que o que lhes foi prometido como recompensa por se comportar bem, vestir-se bem, ir à escola, estudar e tudo mais, é falso. A chamada geração Z, as pessoas nascidas no final dos anos 1990 até por volta de 2012, se você olhar as estatísticas, está muito desempregada, muito deprimida, muito dependente de drogas. É algo extraordinário, mesmo em comparação com a geração anterior. Então há uma crise crescente em que as pessoas estão receptivas ao MAGA, ao Sr. Trump, porque ele promete tornar a América grande novamente. O que para eles significa um retorno ao que deveria ter acontecido para eles, mas nunca aconteceu. Há um reconhecimento crescente de que isso não está acontecendo e que o Sr. Trump, já é possível ver isso agora, enfrenta mais dificuldades a cada dia que passa. Mas a razão para isso não é o caso Epstein, nem nada do tipo. A razão para isso é um grande número de americanos que estão, eles próprios, em apuros e que estão dizendo a seus irmãos, irmãs, mães e pais mais velhos que seus problemas não estão sendo resolvidos, que esse sistema não está funcionando. A eleição de Zohran Mamdani como prefeito de Nova York, e eu estou aqui, votei nele, ele estava na minha cédula, não foi um endosso ao socialismo. Eu gostaria que fosse, não foi. Fico triste por isso, mas não foi. Foi um voto contra. Bem, se quiser pode chamar de capitalismo. A maioria das pessoas não chamaria assim. Diriam que foi um voto contra nossa economia não está funcionando direito ou algo do tipo, porque ainda mantém alguma esperança. Mas elas estão muito irritadas. Para os nova-iorquinos votarem um muçulmano socialista é um grande passo, considerando o que fizeram no passado. Então acho que os Estados Unidos estão em um ponto de virada importante internamente. E há também o desespero desse líder. É o proverbial canhão desgovernado.
Não tenho ideia do que se trata essa aventura na Venezuela, mas está muito claro que há navios russos e chineses lá embaixo, nas águas bem ao largo da Venezuela. Essa é a doutrina Monroe. Onde ela está? Ou os Estados Unidos prevalecem lá, ou não. Não sei o que Maduro, os russos e os chineses estão planejando fazer, mas isso poderia ser um ponto de inflexão. Sim. Então você precisa se fazer a pergunta, que neste caso acho muito importante. Which in this case I think is very important. It may seem as a symbol, but it's more important. Pode parecer um símbolo, mas é mais importante do que isso. E os símbolos podem ser muito importantes. Nos últimos 2 ou 3 meses, o Sr. Trump autorizou a morte de cerca de 85 pessoas em pequenos barcos de pesca ao redor da Venezuela e naquela parte da América do Sul. Essas são pessoas que no passado teriam sido abordadas por um navio da Marinha Americana. Elas seriam obrigadas a parar, inspecionadas, e se estivessem transportando drogas, essas seriam confiscadas, elas seriam presas e levadas de volta para onde vieram. De repente não paramos mais o barco. Não as prendemos. Não há provas, nem advogado, nem júri, nem juiz. Execução sumária por ordem do presidente. Isso viola tudo. E só para que o seu público entenda, os Estados Unidos têm um problema muito sério com drogas. E isso já dura pelo menos meio século, se não mais. Prendemos pessoas por tráfico de drogas o tempo todo neste país. Nós não as matamos. Esse não é um crime capital. Nos Estados Unidos, ele não é punido com execução. Essas pessoas, se forem consideradas culpadas em um tribunal onde tem um advogado e o direito de questionar, recebem uma sentença de prisão. Ninguém se importa. O que ele está fazendo? O que no mundo o levaria a fazer isso? Então, se a resposta for que ele precisa construir um caso de que há drogas na Venezuela. Aliás, há drogas em todos os países da América Latina, muitas delas. Mas se ele vai jogar esse jogo, é um preço altíssimo a se pagar. Por que você faria isso? Que tipo de mentalidade o torna vulnerável? Mesmo aqui nos Estados Unidos, até entre membros do Partido Republicano, estão sendo levantadas questões sobre a ilegalidade flagrante do que ele está fazendo. Agora você tem razão se quiser me perguntar se há algum movimento para impedir isso. A resposta é não, não há, e isso é muito significativo. Mas mesmo para o Sr. Trump, essas são coisas extraordinárias, realmente extraordinárias. Então acho que o potencial de tudo isso se transformar muito rapidamente em uma crise global. Absolutamente, absolutamente. A China não quer fazer isso. Eu entendo. Por que deveriam? Eles se saíram melhor do que qualquer outro país nos últimos 25 anos sob a Pax Americana. Se você tiver ao menos um pouco de formação em Hegel, vai entender que há algo quase encantador em como o domínio americano impulsionou e possibilitou o crescimento da China. E então, é claro, você vai se lembrar de que o Império Britânico impulsionou e possibilitou o crescimento dos Estados Unidos. Então, quero dizer, não é a primeira vez, para dizer o mínimo. Mas há algo nisso. Afinal, América e Grã-Bretanha eram anglo-saxãs, blá blá blá, e agora são comunistas chineses versus o Ocidente. Mas ainda assim, essa é a narrativa dominante. E eu acho que as pessoas aqui estão muito preocupadas. As mais sofisticadas, em todo o espectro político, expressam essa preocupação de formas diferentes, mas acredito que é o mesmo problema. Assume a forma de nunca sentimos esse nível de ódio, essa amargura. Se você prestar atenção, vai perceber. Marjorie Taylor Greene, uma extremista de direita, rompe com Trump e imediatamente vai à televisão dizendo que teme por sua família. Que pessoas podem vir à noite e matá-los. O Sr. Trump, irritado com alguns oficiais que lembraram aos militares que é ilegal seguir uma ordem ilícita de um superior, ameaça mandá-los executar por traição. Essas não são coisas triviais, e tampouco são exceções. Essa se tornou a linguagem. The language.
Bem, muito disso vem, é claro, da mudança na distribuição de poder e das inseguranças econômicas, a crise. Quero dizer, é quase irrealista supor que os problemas econômicos que estão por vir não resultariam em alguma loucura política como a que estamos vendo agora. Digo, sabe, há apenas alguns anos, se você me dissesse que o presidente dos Estados Unidos estaria ordenando ataques a barcos de pesca suspeitos de transportar drogas perto da Venezuela. Quero dizer, é uma nova era maluca. Mas minha última pergunta era sobre como você vê a relação entre os Estados Unidos e a Europa mudando agora, considerando que os Estados estão alterando não apenas suas prioridades e suas capacidades em termos de quanto dinheiro tem, mas também sua posição no mundo. Mas à medida que tanto a Europa quanto os Estados Unidos começam a enfrentar cada vez mais instabilidade política, como você espera que funcione a relação transatlântica? Porque um colega americano me disse que as discussões que estão acontecendo em Washington giram mais ou menos em torno de buscar novos modelos de como lidar com os europeus. Então os Estados Unidos deveriam transformar a Europa em um bloco econômico exclusivo, dizendo a eles para cortarem laços com outros. Ou os Estados Unidos deveriam extrair mais riqueza da Europa, transferindo parte das indústrias para o outro lado do Atlântico. Quero dizer, trata-se de para que direção as coisas vão. Certamente a relação não será como foi no passado. Não, mas eu entendo tudo o que você diz e concordo com tudo. Mas vejo isso como algo muito mais fluido neste momento. Eles querem se desconectar da Europa da mesma forma que já fizeram no passado. Eles não acham que precisam de um aliado contra o socialismo e o comunismo. Lembre-se, a histeria em relação à União Soviética também é profunda nos Estados Unidos. É parte do motivo pelo qual isso ainda existe. Eles pegaram mais disso daqui do que de qualquer outro lugar. Essa ferocidade insana de achar que todo mundo é Stalin. Então, se Stalin está morto, bem, Putin vira o novo Stalin. Quem quer que apareça, eles vão transformá-lo em um Stalin. Eles não precisam da Europa para isso. Achavam que precisavam, e depois da Segunda Guerra Mundial até dava para argumentar que precisavam. Primeiro, o governo gaulista tinha membros do Partido Comunista em cargos ministeriais. Você se lembra da disputa sobre a divisão da Grécia entre o Ocidente e o Oriente, e do papel complicado da Iugoslávia e dos países do Comintern? Tudo isso agora é entendido não apenas como encerrado, mas como apagado. Em outras palavras, é preciso conter os europeus orientais. É essa a piada que se faz. É preciso contê-los porque estão tão irritados com os russos que acabam passando do ponto. E então há Estônia, Letônia e Lituânia. As pessoas que falam de forma exagerada e são vistas como um pouco desequilibradas em relação a tudo isso. Assim, eles não querem mais apoiar a Europa. Estão muito desconfiados de que saíram perdendo no acordo de fornecer cobertura militar para os europeus, de modo que os europeus não precisassem pagar pelos assuntos militares. Eles não queriam que os europeus tivessem qualquer papel ali, não confiavam neles e não queriam isso. Tudo isso meio que desapareceu agora. Eles não esperam muito dos europeus. Nada de que eu tenha conhecimento. Nada de grande importância militar foi adquirido pelo exército americano de seus aliados europeus. A opinião sobre os militares europeus aqui neste país, e eu não sou especialista em assuntos militares, então não sou um bom juiz, mas posso dizer qual é a opinião predominante. Inúteis. Poucas pessoas de uniforme, pouca competência entre eles, pouca experiência, pouco apoio e uma atitude duvidosa em relação à população em geral. Então eles não veem muito valor em um aliado aqui. Eles gostariam do dinheiro. Eles entendem que há uma enorme riqueza acumulada na Europa e estão certos quanto a isso. E o Sr. Trump está fazendo o que todos eles gostariam de fazer, ou seja, fazer com que os europeus vejam os Estados Unidos como o fiador de sua situação. Mas não mais sendo a superpotência militar,
e sim de fato oferecendo dinheiro. Quero dizer, você percebeu? Ele vai a cada líder europeu, começando por Starmer e von der Leyen, e o acordo é, vou reduzir a tarifa de talvez 20, 30% para 15%, mas vocês têm que se comprometer com uma compra de gás natural liquefeito por 10 anos conosco, e também com investimentos de 600, 700, 800 bilhões aqui. Esse último, e na verdade ambos, mas o último em particular, me parece notável. Você está exigindo que os políticos europeus defendam perante seus eleitores o fato de que centenas de bilhões de dólares arrecadados dentro, sei lá, da Holanda, da Suécia, da França ou da Alemanha serão investidos nos Estados Unidos, que são mais ricos. Isso não vai ser fácil. Fazer com que você pareça algo diferente do que realmente é, ou seja, alguém que simplesmente se vendeu. E os Estados Unidos estão dizendo, não nos importamos. Se vocês não quiserem fazer isso, vamos esvaziar sua economia por dentro. Seus capitalistas terão que vir para cá de um jeito ou de outro, e vocês se tornarão um lugar onde as pessoas se aposentam. Vocês serão o que certas partes do seu país já são, só que agora isso incluirá Londres, Berlim, Paris e assim por diante. Serão lugares muito elegantes para aposentados e turistas. E eu ouvi pessoas de alto escalão que conheço pessoalmente falarem assim. Bem, você vê a retórica na Europa, no entanto. Eles basicamente enxergam as mudanças massivas no mundo, incertezas econômicas, mudanças de poder, novos desafios e ameaças. Então a lógica é, bem, vamos ter que... Este é realmente um momento para o Ocidente político se manter unido. Precisam de nós. É só isso que precisamos fazer. Então eles se comprometem totalmente com isso. E é por isso que também estão dispostos a ignorar muitos de seus interesses nacionais básicos, especialmente seus interesses econômicos, a fim de consolidar essa parceria. Eu não acho que eles percebam o que está sendo dito do outro lado do Atlântico, porque é quase hora de ordenhar. É hora de receber o pagamento. E, novamente, desse lado, eles veem isso de forma mais pragmática. Se estamos passando por tempos difíceis, então teremos que mudar nossas prioridades. Podemos dedicar menos recursos à Europa, mas devemos extrair mais. Parece-me que a liderança europeia não compreende realmente alguns dos dilemas centrais. À medida que avançam e ignoram seus interesses econômicos e nacionais, acredito que acabarão alimentando uma cidadania massivamente insatisfeita, que depois de um tempo começará a buscar alternativas mais radicais, à medida que a crise política e a ilegitimidade realmente começarem a se consolidar. Considerações finais? Eu realmente acho que esse é um ponto muito bom da forma como você colocou. Há um mal-entendido. Veja, eu fiquei surpreso, deixe-me colocar assim. Fiquei surpreso novamente considerando minha história e minha família com o nível de hostilidade em relação à Europa. Quando o Sr. Trump disse que eles nos enganaram, nos abusaram e nos exploraram, referindo-se aos europeus dessa maneira, achei que pareceria tão estranho, tão novo e tão diferente do que ouvimos por décadas, que haveria muito mais resistência do que realmente houve. Então temo que isso seja uma evidência de uma atitude, não de que as pessoas concordem com ele, mas de que não têm um verdadeiro sentimento pela Europa para reagir. Então eles aceitam esse argumento, não muito profundamente, mas ele é repetido várias e várias vezes. Quando você vê pessoas falando sobre nossos aliados europeus, Lindsey Graham, um senador de extrema-direita e meio tolo, ainda assim representa um grupo e está lá há muito tempo. Isso é a Europa, porque ele é um especialista anti-esquerda não reformado. Ele é um guerreiro da Guerra Fria, e para ele isso nunca acabou. Na visão dele, União Soviética normal montas. It's already space fez de forma serem por todas as óbvias. Europeans have to see that differently for all the obvious reasons. But here in the United States,
Mas aqui nos Estados Unidos, e eu sei que é difícil para os europeus toda vez que tento explicar isso, o senador que é seu bom amigo, Tuberville, do Alabama, é famoso por dizer que quando venceu a eleição para o Senado, iria se dedicar, como todos em sua família, a combater os comunistas. Então ele fez uma pequena dissertação sobre seu pai, que lutou na Segunda Guerra Mundial, e iniciou essa tradição na família. E entre os 30 repórteres que o acompanhavam, nenhum foi capaz de dizer, na Segunda Guerra Mundial éramos aliados da União Soviética. Não estávamos lutando contra comunistas, seu idiota. Certo? E neste país, a Rússia continua sendo a União Soviética. Russia remains the Soviet Union. If you try to explain to them that this Se você tentar explicar a eles que não é bem assim, e então, aliás, o Sr. Trump, por algum motivo estranho, não é assim, ele entende. Ele realmente compreende que a Rússia de Putin não é o que se pensava ser a União Soviética. Existem diferenças significativas, mas para muitos aqui nos Estados Unidos, não. E eles ainda têm uma simpatia persistente. Tem sim. Eu não quero negar isso. Quanto à Europa, eles concordam que os europeus não têm se comportado bem. Acham perfeitamente aceitável aplicar tarifas aos europeus, e tudo bem obrigá-los a comprar nosso gás, e tudo bem fazê-los investir. Mas é preciso apoiá-los contra a Rússia. Isso eles acham muito importante, porque os Estados Unidos não deveriam ter que fazer isso sozinhos. the United States shouldn't have to do that all by itself. Não é de se admirar que a guerra na Ucrânia esteja sendo usada como o principal instrumento pelos europeus para manter os Estados Unidos no continente. É a única maneira. It's the only way. É a única maneira neste momento. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e me deixar aprender com você. Então é isso. Tenha um ótimo dia. You too, and Você também. E obrigado pelo seu programa, Glenn. É um que eu assisto, meus alunos assistem, e é um serviço importante pelo qual somos gratos. grateful for. Em Jungaus, diga aos seus alunos que eu agradeço por isso. All right. Tudo bem, eu vou. Tchau.